Eu anuncio agora, no resumo final, está chegando os comentários dele, que bate de primeira. Ele vai analisar, vai destrinchar para você o que foi Botafogo 1-0 CSP em partida válida da 7ª rodada do Campeonato Paraibano. Ele comenta no Scratch. Ivo Marques. Olha, gente, foi uma vitória da raça, tá? O empenho dos jogadores do Botafogo hoje foi presenteado com uma vitória. O time, se você pergunta se tecnicamente evoluiu bastante nesse intervalo que teve para treinar, com a chegada de novos jogadores e tal, eu diria que não muito. Não muito, né? Alguns jogadores que entraram, os novatos, aí mostraram alguma qualidade, mas tem também a questão do desentrosamento, né? Isso também pesa. A pressão, né? Que agora tende a diminuir bastante, porque o time entrou no G4, né? Mas alguns defeitos continuaram do Botafogo, sobretudo na zaga, né? Todas as vezes em que o CSP entrou na área do Botafogo, levou perigo. Quando não tinham falhas de marcação, tinha falhas na saída de bola, ou seja, o time saindo, o zagueiro dava um passe errado no pé do atacante do CSP. Aliás, passe errado hoje aqui foi uma festa. Fazia muito tempo que eu não vi um jogo com tantos passes errados. Sabe, se tivesse aí alguém contabilizando esses passes errados, eu tenho certeza que foram muito mais passes errados do que certos. Vários lances em que os jogadores se colocavam para receber e o passe saía errado, tanto lá no ataque como na defesa, de ambos os times. Só que o CSP mostrou mais arrumação, mais entrosamento e muito mais velocidade, o que é normal, porque o time do CSP é formado por garotos. Essa garotada corre muito e dá trabalho a qualquer time, né? Mas o Botafogo sofreu demais para vencer esse jogo, porque o CSP tomou iniciativa a maior parte do jogo, e aliás, quando estava bem melhor, levou um gol bonito do Botafogo, uma bola da direita, né, que foi cruzada por meio. O atacante só teve o estreante aí, o Matheus Anderson, né? Teve só o trabalho, aliás, foi o Marco Antônio, né? Foi o Marco Antônio, aliás, que também é estreante. Só fez o trabalho de tocar na rede. E aí o CSP sentiu um pouco o gol, mas voltou novamente a propor o jogo, voltou a comandar o jogo. O Botafogo voltou no segundo tempo um pouquinho melhor, acertando mais alguns passes, chegando com perigo lá na área do CSP, mas aos poucos fez aquilo que vinha fazendo nos jogos passados. Começou a recuar e tomar sufoco. E aí também cometeu um erro grave, que foi de não cadenciar o jogo. Mas justamente a pessoa que poderia cadenciar esse jogo era o Renatinho, e o Renatinho estava muito cansado. Então, o Botafogo se limitou à correria, né? E aos chutões lá para frente. Então foi muito parecido, uma certa altura do jogo, o repórter Iago Sarinho disse lá embaixo, esse jogo está muito parecido com o Botafogo e Serra Branca, que foi exatamente assim. Só que lá em Campina Grande, o Botafogo realmente tomou um baile grande. Hoje não. Hoje deu para se segurar muito lá atrás. Esse volante aí que veio, cujo apelido, segundo o próprio técnico do Botafogo, era Cavalo, era um cavalinho, como ele disse, ele acertou de cheio. O que jogou esse cara? O que tirou de bola esse cara? Ele foi assim o pulmão do Botafogo, né? Naquela pressão total do CSP, quem salvou tudo lá atrás foi esse rapaz, o Wesley, que marcou incansavelmente o meio campo e também os atacantes do CSP. E isso fez com que o Botafogo saísse daqui com uma vitória. O torcedor pode dizer assim, você não está sendo muito severo com o Botafogo, foi uma vitória interessante. E foi uma vitória da raça, o time jogou, correu muito, foi, né?
Isso a gente não pode negar, mas também a gente não pode negar que o time não foi bem. Está muito longe de ser aquele Botafogo que o torcedor espera. Um jogo feio, né? Um jogo em que maltrataram a bola, na verdade, aí. Né? Agora o time tem mais 11 dias para o próximo jogo. Aproveitando aí esses jogadores que chegaram agora para entrosar mais, a gente acredita e com a vitória e com a pressão menor, que a tendência é esse Botafogo crescer. Né? A gente espera assim. A gente esperou também que hoje o time apresentasse um futebol bem acima daquilo que vinha apresentando, mas isso não aconteceu. Melhorou um pouquinho, mas mais pelos valores individuais do que propriamente pelo conjunto, pela organização das jogadas. Você não viu uma tabela, uma coisa interessante, o Botafogo entrando aí na área do CSP, você não viu isso. A não ser no gol, foi uma bela jogada, e mais 2 ou 3 jogadas aí, que é muito pouco para um time com a folha de pagamento que tem o Botafogo. Que dá aí, não dá nem para dizer nessa matemática, mas deve dar umas 4 aí, no mínimo, do que a do CSP, que é um time formado por garotos que jogaram recentemente a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Garotos promissores, alguns tecnicamente muito bons, mas não tem aquela experiência, né? E tem aquele exagero, aquele aperreio, falta calma, né? A garotada falta calma. Ela até cria, ela corre, mas aí na hora H entram no desespero e por isso não conseguem marcar com mais facilidade. Até criam as situações, mas na hora se apavoram e não conseguem transformar aquele ataque em gols. E essa foi a sorte do Botafogo, porque o CSP teve muitas vezes na área do Botafogo. E houve um lance capital nesse jogo, que na minha concepção, o goleiro do Botafogo deveria ser expulso. E não foi porque era o último homem não, que ele até nem era o último homem. Foi pela entrada violentíssima de joelho no peito do atacante do Campinense, aliás, do CSP. Foi uma pancada violentíssima. Se aquele joelho fosse no rosto do atacante do CSP, tchau, ele saía direto para o hospital. Porque foi muito violento. Eu vi a imagem no replay da televisão, certo? O choque foi muito grande e nesse caso, só nesse caso, o técnico do CSP, Josivaldo Alves, teve razão quando dizer que o time foi prejudicado. Porque uma expulsão, você sabe que hoje em dia, com o futebol na correria que está, um time jogar com um a menos, ele sente bastante, né? Mas fora isso, dizer que a arbitragem teve uma influência diretamente no jogo, porque apitou só para um lado, tá, isso não existiu. Aí é exagero. Houve alguns erros e tal, e o maior deles foi esse. Aí você pode, torcedor do CSP, pode dizer assim, olha, mais um expulso é outro jogo. Era, mas não foi. Né? Então houve um erro, a gente está registrando aqui. O erro foi grave, foi. Mas fora isso, não teve nada. Aliás, pênalti não quer dizer que seja gol, né? Era uma grande chance. Aliás, não, pênalti não seria, porque o lance foi fora da área. Então o que seria para o CSP era jogar com um homem a mais, com um time mais jovem e correndo muito. Então o Botafogo ia ter muito mais trabalho para segurar a garotada do CSP. Mas isso também não queria dizer que o Botafogo, por isso, ia perder o jogo, não. Então, eu acho que dizer que o resultado foi injusto por conta da arbitragem é um pouco demais. Agora, se diz que o resultado foi injusto pelo que apresentaram as duas equipes, em termos de ofensividade, eu até diria que o empate sairia de melhor tamanho. Porque o CSP propôs um jogo, grande parte, né, do jogo, teve no ataque, né? Então, se for por aí, o empate sairia de bom tamanho. Mas o que vale é a bola na rede. Futebol se decide mandando na rede. Não adianta dominar o jogo, dominar e não saber fazer gol. Que essa foi a situação do Botafogo em alguns jogos, né? O Botafogo em alguns jogos até jogou melhor do que o adversário, mas não traduziu isso em gols. E hoje foi ao contrário. Quem não traduziu em gols foi o CSP.
Opa, pronto, já estamos aqui com o Marco Antônio. Como é que foi com o Screte, campeão? Voltamos, Ivo, aqui com o comentário, a gente tinha praticamente concluído, mas eu sempre gosto de ouvir a entrevista do treinador, dos jogadores, para a gente tirar alguma coisa, né, que a gente considera importante. A frase do Diá: temos que melhorar bastante, né? E essa é uma frase realmente que eu diria a mesma coisa. O futebol que o Botafogo apresentou hoje e que quer chegar para disputar o título tem que melhorar bastante. E ao seu favor tem exatamente esse tempo, 11 dias para treinar, para entrosar com esses novos jogadores que chegaram. E aí sim, pensar em dar a volta por cima. E tem uma coisa interessante, é que o Botafogo vence num momento crucial, né? Porque vai espantar justamente aquela pressão, né? A pressão era terrível em cima do time, né? Imprensa, torcedores, o próprio treinador, enfim, todos reconheciam que o time estava muito mal. Aí você pergunta, e hoje o time foi muito bem porque venceu? Não estou dizendo isso. O time foi melhor um pouco do que vinha jogando, né? Mas foi um time que lutou muito, muita raça, né? A gente viu muita raça no Botafogo hoje, e uma velocidade melhor, né? Alguns jogadores se destacando, inclusive desses que chegaram. Gostei muito desse volante, um marcador implacável, né? Gostei também do Marco Antônio. Então, a tendência, como ele disse, é esse time melhorar. Ele não vai piorar do que está. A tendência é melhorar, porque terá mais tempo para treinar, para entrosar esses novos jogadores e sem aquela pressão que vinha sentindo. Então, o resultado disso é uma melhora. É isso que todo mundo espera, que a torcida, nós da imprensa, os jogadores, a comissão técnica, enfim. Hoje foi a vitória da garra, né? O Botafogo soube suportar a pressão do CSP, que foi forte. Essa garotada do CSP corre muito, né? E propôs o jogo quase que o tempo inteiro. Então, se futebol fosse por questão de justiça, aí eu acho que o empate sairia de bom tamanho, já que o time do CSP procurou muito gol e não conseguiu, né? E foi boa parte do jogo melhor que o Botafogo. Mas futebol não é assim, né? Não é uma ciência exata, né? E existem momentos, detalhes cruciais de um jogo de futebol que acontecem coisas que ninguém imagina. Por exemplo, o gol do Botafogo veio exatamente quando o CSP era bem melhor que o Botafogo, né? Aí isso já quebra, psicologicamente já afeta a outra equipe. Então o CSP quebrou de novo o ritmo para só voltar a ser agressivo de novo da forma que foi no primeiro tempo, no segundo tempo. Porque o gol é um momento psicológico, né? Foi uma ducha fria num time que estava crescendo dentro de campo, para cima do adversário. Mas temos aí 11 dias, né, para preparar esse time. A gente espera que o Botafogo volte bem melhor, né, contra o São Paulo, que será outro adversário difícil, que nesse campeonato a coisa está nivelada por baixo. Todo jogo é um clássico. Ninguém, não é só clássico, não é só mais Botafogo e Alto Esporte, Botafogo e 13, Campinense e 13, não. É qualquer jogo. Qualquer jogo fica difícil, né? Os times são muito parelhos, né? E aí ganha aquele que souber explorar determinados detalhes durante as partidas. E foi isso que aconteceu hoje com o Botafogo. Agora a gente espera uma melhora consideravelmente no nível técnico e em alguns fundamentos, né, que estão aí pecando muito, sobretudo o passe, para que esse time do Botafogo possa realmente crescer e dar alegria à sua torcida. Eu vou voltando com o nosso locutor que sacode a galera para fazer o encerramento da nossa jornada esportiva. É com você, César. Valeu!